Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44. Glória a Deus. Mateus 13, 44. Glória a Jesus. Diz o seguinte: a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, vamos entender então esta parábola que o Senhor Jesus contou. O Senhor falava muito, sempre em parábolas, né? Histórias, para que o povo pudesse entender. E para isso ele usava os costumes da época, ele usava o conhecimento da época, a cultura, né? Tudo que o povo estava acostumado, o Senhor Jesus usava para explicar a palavra de Deus. Então aqui ele falou a respeito de um tesouro escondido. Veja só, nós sabemos que antigamente, né, antes de existir bancos, não existia banco nos tempos bíblicos como existe hoje. Então, naquele tempo, o povo, para guardar suas economias e seus tesouros, eles colocavam dentro, geralmente, de um pote de barro, algum material de barro, né, alguma coisa, um recipiente, um jarro, um pote, ou alguma coisa que pudesse guardar aquele dinheiro, as moedas, né, para poder economizar, não gastando, ou seja, guardando. E como não existia banco, então, eles enterravam, colocavam num pote de barro e enterravam nos terrenos que eram deles, que eles possuíam, né? Alguns enterravam próximo à casa, outros debaixo de árvores, ou seja, eles tinham os lugares que eles guardavam os seus tesouros. E a Bíblia então nos informa, né, muitas vezes a respeito de tesouro. O que é um tesouro? Então hoje para nós a gente não costuma dizer tesouro, né? Mas a gente diz dinheiro, economia, finanças. Mas naquele tempo era chamado de tesouro as suas economias. Então os seus tesouros, eles eram de grande valor e escondiam então, né? Para poder guardar e que ninguém roubasse. Então eles não deixavam na sua casa, ou pelo menos a maior parte, né? Eles poderiam ter algumas moedas em casa, na mão, na bolsa, como eles usavam antigamente. Mas os seus tesouros, a maior parte, então, eles enterravam, colocavam em um pote e enterravam na terra. E esse tesouro, então, que o Senhor Jesus nos fala aqui nesse versículo, ele tem uma interpretação dupla, que nós vamos entender hoje as duas interpretações dessa parábola. Mas a Bíblia, antes de falar diretamente sobre isso, eu quero te passar versículos, né, que nos falam a respeito de tesouros. Então,
de acordo com os estudiosos, com os historiadores, né? Eles nos dão essa informação que o dinheiro então era guardado embaixo da terra, e assim, muitas vezes acontecia de o dono desse tesouro, desse dinheiro, dessas moedas que foram enterradas, o dono morria e ninguém sabe, daí ninguém sabia onde estava esse tesouro. E por isso que então muitas vezes pessoas encontravam, né, e chamavam de um tesouro escondido. Encontrei um tesouro. Por quê? Porque o dono morreu, não falou para ninguém onde estava aquele dinheiro. Então ficava perdido até que alguém o encontrasse. E que é o caso aqui desse versículo que nós lemos, que eu vou repetir, 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ou seja, um tesouro escondido, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Então o homem achou, guardou novamente aquele tesouro no mesmo lugar, escondeu de novo, e daí diz, e transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então o homem achou um grande tesouro em um campo, em um lugar determinado onde tinha sido enterrado antes, e que ali ficou esquecido, perdido. E quem o encontrou, então, vendeu tudo o que possuía para comprar aquele terreno, porque naquele terreno tinha um grande tesouro. Então nós vamos entender agora o significado, né? O que tesouro representa para Deus. Vamos ler Isaías 45:3. O Senhor fala de tesouro na Bíblia várias vezes. Isaías 45:3. Olha só o que diz. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Então aqui o Senhor promete tesouros para aqueles que o servem. E quando diz aqui o tesouro das trevas, não está falando nada de coisa ruim, do inimigo, coisa maligna, não é isso. Aqui quando diz os tesouros das trevas, significa aqueles tesouros que estão escondidos. Amém? Então não tem nada a ver com o mal aqui, não. São tesouros que estão escondidos. Agora vamos ler também o versículo Provérbios 21:20, que também nos fala a respeito de tesouro. 20. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Vamos ler mais um e depois eu explico sobre esse tesouro. Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Aqui Deus estava falando para a nação de Israel. Então vamos entender um pouquinho melhor aqui o que é esse tesouro escondido ou tesouro das trevas. Mas trevas no sentido de que está oculto, está escondido, está guardado, né? Então não tem nada a ver com o mal, essas trevas aqui. Então esse tesouro aqui, em Isaías 45, Deus promete então nos dar tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Olha só, aqui
Deus não está falando, e quando a Bíblia se refere a tesouros, claro que nós falamos aqui de quem guardava suas economias, as suas moedas, mas o tesouro que Deus fala não é dinheiro. O tesouro que Deus fala é toda a bênção que vem dele. É o verdadeiro tesouro. Amém? Então, olha só, Deus prometeu em Isaías: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. O que significa isso? Deus tem tanto para nos dar e nós não conhecemos isso aqui, ó. E quando eu digo nos dar, não é que Deus queira que eu fiquemos milionários. Não é nada, não estou falando agora da parte financeira. Estou falando de conhecimentos escondidos, de palavra de Deus, da presença de Deus, do próprio Deus. Então Ele está falando que vai dar para aqueles que o buscam tesouros escondidos. Quantas são as vezes que as pessoas se preocupam muito com tesouros aqui deste mundo, da parte financeira, mas não se preocupam com tesouros espirituais. Tesouro espiritual, conhecimento de Deus, presença de Deus. Esses são os verdadeiros tesouros. Em Provérbios 21:20, Deus diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Quem é o sábio? A palavra do Senhor nos diz também em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então o sábio aqui é aquele que teme a Deus. Aquele que teme a Deus tem na sua casa tesouro desejável. O que é esse tesouro desejável? Presença de Deus. Não é dinheiro, não estou falando de dinheiro. É presença de Deus. Tesouro desejável. É um tesouro que está acima de qualquer valor monetário, de qualquer valor humano, de qualquer valor que se possa ter nesse mundo. Esse mundo tem os seus valores, mas não chegam nem perto do tesouro verdadeiro que é Deus. Amém? Então, tesouro desejável. E olhe que ainda diz, coloca para nós, Fio, de novo em Provérbios 21:20. Provérbios 21:20. Ali, ó, há tesouro precioso, na minha tradução aqui diz desejável. Há tesouro precioso e há azeite na casa do sábio. Azeite também é um dos símbolos da unção do Espírito Santo. Então, presença de Deus, há tesouro e presença do Espírito Santo na casa do sábio. Quem é o sábio? Aquele que teme ao Senhor. E ainda diz, ó, mas o homem insensato os devora. O que é isso? Não dá valor. Prefere os tesouros do mundo, prefere os tesouros dinheiro, fortuna, riqueza, faz de tudo para ficar rico. Pode até ter muito dinheiro, mas é um pobre coitado, porque não tem Deus. Então, aquele que não tem Deus é um miserável, não tem tesouro algum. Agora, tem gente que não tem nada de dinheiro, mas é mais do que milionário, trilionário. Por quê? Porque tem o maior tesouro, que é o Senhor Deus. Amém? Então, tesouro desejável há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora, que não dá valor. Não dá valor. Não tem valor na presença de Deus. A casa de um filho de Deus tem que ser a morada de Deus. Eu sempre vivo falando aqui para vocês, e nas minhas orações eu também sempre oro aqui junto com vocês, dizendo: Senhor, entra na nossa casa, vive lá conosco.
Como que é a tua casa? Será que Jesus se sente bem estando dentro da tua casa? Você tem cuidado da tua casa física, agora eu estou falando não do coração. A tua casa física, lá onde você mora, que tem janela, que tem porta, que você precisa limpar, que você precisa arrumar. Você tem cuidado bem dessa tua casa? Para Jesus morar? Veja só, Jesus não mora em lugar sujo. Jesus não mora em coisa desorganizada. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de organização. Como está a tua casa física? Você tem cuidado bem dela? Você tem limpado ela? Ou quando você abre uma porta, cai tudo em cima de você? E nem estou falando do coração, né? Mas agora vamos falar um pouquinho do coração. Quem é que está morando dentro da tua casa, coração? Ah, pastora, é Jesus. Tá, mas eu falei, o mesmo exemplo da casa física também é o exemplo do coração. Jesus não mora em lugar sujo. Então, se o teu coração tem sujeira, Jesus não vai ficar aí, não. O nosso coração tem que ser lavado pelo sangue de Jesus, purificado, tirado toda sujeira, toda imundícia do pecado. Tire de dentro do teu coração, se arrependa, mude de vida. O Senhor Jesus está voltando, prepara o teu coração. Esqueça dos tesouros do mundo. Pense no tesouro maior que é Deus e se prepare para ir para o lugar mais rico que existe. As pessoas que querem muito ficar rico aqui nesse mundo, eles deveriam de se preparar tanto para ir para o céu, porque lá é o lugar mais rico que existe. O céu é todo de ouro, de pedras preciosas, de pérolas. Então quem gosta muito de riqueza, se prepare para ir para o céu, porque lá sim é riqueza. Entendido isso, irmãos? Amém? Então é tesouro, né? Também vamos ler aqui, agora já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando quem é o nosso grande tesouro. Olha só, 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então o Senhor nos dá tesouro, que é a sua presença. E como no exemplo aqui do início da mensagem, eu falei que as pessoas guardavam as suas economias em vasos de barro e enterravam. Aqui é o que acontece conosco. E o apóstolo Paulo está afirmando, esse tesouro, o maior tesouro que é Jesus, está guardado, olha só, este tesouro está em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro que guardam o tesouro hoje. Então, nos tempos antigos, as pessoas guardavam os seus tesouros em vasos de barro, para esconder, para não serem roubados. Jesus veio e Ele é o maior tesouro. Então, hoje nós temos que guardar esse maior tesouro também dentro de um vaso de barro, que somos nós. Nós somos esse vaso de barro. Por quê? Somos de barro, fomos feitos do barro. A palavra de Deus nos diz que nós fomos feitos do pó e para o pó nós vamos tornar, nós somos barro. E aí o apóstolo Paulo diz, para que esse maior tesouro Jesus é guardado em vaso de barro, que somos nós? Para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então o que quer dizer isso? O poder é de Deus, a glória é de Deus, a santidade é de Deus, tudo é Deus. Nós somos apenas um vaso de barro. Então, para ninguém se gloriar, Deus mora dentro de nós, sim, mas nós somos apenas vasos de barro. Ninguém se glorie, porque todo o poder, toda a glória é de Deus.
Entendido isso? Amém? Então nós somos vasos de barro. E como vasos de barro, devemos guardar o nosso tesouro. E esse guardar o nosso tesouro não é que você vai esconder e não vai contar para ninguém que você é cristão, que você serve a Cristo. Não. Esse vaso, esse tesouro que você vai esconder no teu coração, que é Jesus, é para você não pecar contra Deus. Então você tem um tesouro, você vai guardar esse tesouro, você vai cuidar desse tesouro para você não perder ele. E para você poder servir a Deus com esse tesouro na tua vida. Amém? Amém, meus irmãos? Entendido até aqui? Então veja só. Apesar então, de nós sermos feitos de barro, o conteúdo que tem dentro de nós é preciosíssimo. É o tesouro maior que existe. O preço de uma alma, irmãos, não tem dinheiro que pague. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, que o valor de todas as riquezas que o mundo possa conter, não paga o valor de uma alma. Por quê? Porque Jesus pagou o preço de sangue pela nossa alma. Então a nossa alma é preciosa. Mas mais precioso é aquele que mora dentro de nós. Então nós somos vasos de barro, mas o que mora dentro de nós não tem comparação. É maior que qualquer riqueza. Então se um dia te oferecerem ouro, pedras preciosas, seja lá o que for, ouro em pó, para você negar Jesus, não negue. Porque não tem valor, não tem tesouro maior que o Senhor Jesus. Então não negue a Jesus. Não saia da presença de Jesus. Ele é o teu maior tesouro. É Ele. Ele é o tesouro maior. Então não se iluda pelos valores monetários do mundo, pela finança do mundo. Não se iluda com isso. Ah, pastora, mas se não tiver dinheiro, como que eu vou viver? Tá certo, você precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, mas não ame esse dinheiro. O teu tesouro deve ser a prioridade do teu coração e da tua vida, Jesus Cristo. Amém? Amém, meus amados? Entendido isso? Então nós somos vasos de barro e o nosso tesouro é Jesus. Então o que tem dentro de nós é mais precioso do que qualquer joia que o mundo possa nos oferecer. Hebreus 11, 26. Em Hebreus 11, 26, nós temos o exemplo de Moisés. Vê o que está falando ali? Hebreus 11, 26. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. De quem que está falando aqui? De Moisés. O escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, que possivelmente possa ter sido o apóstolo Paulo, eu acredito que tenha sido ele, mas ninguém pode afirmar. Então, o escritor aqui está nos falando, dirigido pelo Espírito Santo, a respeito do exemplo que Moisés deu. Moisés, ele tinha tudo no palácio do faraó. Ele tinha tudo. Ele era um príncipe do Egito. Mas o que ele resolveu? Ele abandonou tudo aquilo que ele tinha para servir a Deus. Para ser o líder do povo de Deus. Então, por isso diz aqui, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo. O que significa isso? Nós temos que ter como nossa maior riqueza o opróbrio de Cristo. O que é opróbrio? É vergonha. Ah, mas então eu vou ter vergonha de Jesus? Não. Quando diz opróbrio de Cristo, quer dizer que nós vamos sofrer por Jesus. Nós vamos sofrer humilhações pelo nome de Jesus. Mas
mesmo essas humilhações ainda vão ser maiores tesouros do que qualquer dinheiro que o diabo ou o mundo possa nos oferecer. Então Moisés, ele desistiu de toda a riqueza que ele tinha no Egito para servir a Deus. E o povo de hoje, como é que está? Infelizmente, muitos que se dizem cristãos hoje, estou falando no mundo inteiro, de todas as igrejas, de todas as denominações, muitos estão dizendo servir a Deus, como aquilo que eu preguei, acho que foi semana passada, domingo eu acho, né? Só pelo que Deus pode dar, mas não pelo que Deus é para si mesmo. Então, o maior tesouro é Jesus, sempre, sempre. Então, se for preciso, abandone tudo que você tem, mas não abandone Jesus. Ah, pastora, mas isso não é preciso, graças a Deus aqui no Brasil, nós não estamos sendo perseguidos. Ainda não. Mas vocês estão vendo como a situação para os cristãos está difícil no mundo todo? Em alguns países onde os cristãos estão sendo perseguidos e mortos, isso pode chegar aqui para nós. E se chegar aqui para nós, aí como que você vai agir? Você vai negar a Jesus para continuar com os teus bens? Você vai negar a Jesus para continuar vivo? Você vai negar a Jesus para não perder o teu conforto? Ou você vai dizer, podem me matar, porque de Jesus eu não largo? Como que nós iríamos agir? E eu acredito que isso pode acontecer mais cedo do que a gente pensa, aqui para nós brasileiros. Não estou dizendo, tá, irmãos, que porque vai acontecer agora. Não, estou dizendo que pode acontecer. E daí? Nessa hora é que vai se ver quem é realmente cristão. Porque aqueles que estão apenas buscando as bênçãos que Deus pode dar, vão negar Jesus assim no primeiro momento, sem nem pensar. Vão dizer, não, eu não posso ficar sem meu trabalho, não posso ficar sem a minha casa, sem a minha família, então eu largo de Jesus para ficar com os meus bens. Tadinha dessa pessoa. Vai estar caminhando a passos largos para o inferno. Mas aquele que diz, posso perder tudo, mas de Jesus eu não deixo, de Jesus eu não nego, esse pode ficar miserável aqui sem ter nada nem para comer. Mas quando chegar na glória vai estar num lugar maravilhoso, onde nunca mais vai existir fome, nem doença, nem tristeza, nem morte. Então, se for preciso, se isso chegar aqui para nós no Brasil, não negue Jesus. Nem que te coloquem um revólver na cabeça. Não negue. Eu gosto de um dos pais da igreja, ou seja, os primeiros cristãos lá, que ele foi morto pelo nome do Senhor Jesus. Me fugiu agora o nome dele, mas a frase dele está bem gravada na minha mente. Ele disse assim, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pelo meu mestre. Então, se 1000 vidas nós tivéssemos, deveríamos dar todas pelo nome do Senhor Jesus. Então não negue Jesus. Ele é o maior tesouro. Quando tudo isso aqui acabar, quando o dinheiro acabar, quando o ouro acabar, quando as riquezas acabarem, Jesus continua sendo fiel. E sempre vai ser fiel para aqueles que o amam. Amém? Muito bem, então tome o exemplo de Moisés. Moisés foi para o deserto, ficou sem nada, mas preferiu obedecer a Deus do que ficar com o dinheiro do Egito. Provérbios 15, 6. Provérbios 15, 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos lucros do ímpio há perturbação. É claro que nós entendemos isso aqui também na parte financeira. Mas o que é que diz? Na casa do justo há um grande tesouro. Você pode não ter nada, mas o que você tem, tendo a bênção de Deus, é um tesouro para você. Mas aqui está falando no sentido assim,
Na casa do justo há um grande tesouro, porque o justo é aquele que teme ao Senhor, aquele que é sábio, então ele tem a presença de Deus. Então o grande tesouro é Deus, é Jesus. Então vários versículos, nos fazem entender isso. E ali diz, mas nos lucros do ímpio há perturbação. O que é isso? Às vezes as pessoas lucram muito na vida, ganham dinheiro assim, de baldada, a rodo, que nem diz. Mas não tem Jesus. Então é o mais miserável de todos os homens. Porque quem não tem Jesus é miserável. Quem tem Jesus é rico. Rico no sentido de bênçãos. E também pode ser rico no sentido financeiro. Não é pecado ter dinheiro. O pecado é amar ao dinheiro. Amém? Amém? Amém. Então, mais um versículo só para nós entendermos sobre tesouro. Colossenses 2:3. Colossenses 2:3. No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. De quem que o escritor está falando aqui? De Jesus. Então, em Jesus, todos os tesouros da sabedoria e da ciência, todos os tesouros, todos estão escondidos em Jesus. O que é isso? É Jesus. Ele é o maior tesouro. Ele tem toda a sabedoria, ele tem todo o conhecimento e ele dá para aqueles que querem. Para aqueles que dizem, Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero mais te conhecer. Você não pode amar uma pessoa que você não conhece, então procure conhecer mais a Deus, que você vai a cada dia amá-lo mais. Se você não ama a Deus, é porque você não conhece como Ele é maravilhoso. Então, conhecer para amar, e para conhecer tem que ler a Bíblia, Então veja só, nesses versículos que nós lemos aqui, o que está nos dizendo? Que Jesus é o nosso maior tesouro, tesouro de grande valor. E o Senhor Jesus mesmo falou, não precisa colocar, mas só vou citar. Em Mateus 6:21, Jesus disse assim, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O teu tesouro é aquilo que você dá mais valor dentro do teu coração. Se você dá mais valor para a tua família do que para Jesus, a tua família é o teu tesouro. Se você dá mais valor para o teu trabalho do que para Jesus, o teu trabalho é o teu tesouro. Se você dá mais valor para o teu dinheiro do que para Jesus, o dinheiro é o teu tesouro. Mas o Senhor Jesus disse, onde está vou repetir o versículo, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então você vai amar aquilo que você tem mais prioridade, que você dá mais lugar na tua vida. E tem que ser Jesus. Então o Senhor Jesus é esse maior tesouro. Então como que essa parábola de Jesus aqui se encaixa na nossa vida? Vou ler de novo o versículo do início da mensagem para comentar sobre isso agora. Olha só. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. O que significa isso? Nós estávamos todos afastados do Senhor. Nós estávamos todos caminhando para o inferno. Nós não tínhamos Jesus como maior tesouro. Mas quando nós ouvimos a palavra, quando nós convertemos o nosso coração a Cristo, nós encontramos esse tesouro. E encontrando esse tesouro, nós fizemos igual que esse homem aqui da parábola fez. Vendeu tudo o que tinha para poder comprar o terreno onde estava escondido o tesouro. O que significa isso? Quando a pessoa se converte a Jesus, ela abandona tudo. Ela só quer Jesus.
E esse abandonar tudo, eu não estou dizendo para você abandonar a família, nada disso. Abandonar os erros, abandonar o pecado. Agora você tem o maior tesouro, então você vai seguir esse tesouro. Você vai amar esse tesouro. É Jesus. Entendido isso, irmãos? Então aqui, esse homem aqui da parábola do tesouro escondido, sou eu e você. Por quê? Porque nós achamos esse tesouro, que é Jesus. E aí a gente deixa tudo para poder servir a Ele. Se for preciso, morre por Jesus, mas não abandona Jesus, que é o maior tesouro. Amém? Mas eu falei no início da pregação que essa mesma parábola, ela também tem uma outra interpretação. Então aqui, nós somos o homem que achamos o tesouro, encontramos, vendemos o que tinha, ou seja, mudamos de vida para ficar junto com esse tesouro. Agora tem a outra interpretação que uma boa parte de estudiosos da Bíblia falam, de teólogos falam, né? Que nós podemos entender que essa mesma parábola aqui está falando que quem encontra o tesouro é Jesus. Como assim? Que Jesus encontrou esse tesouro, que somos nós, seu povo, tá? Ele vendeu, ou seja, o que tinha, ele abandonou a glória dele no céu, veio para a terra, como se ele tivesse assim, comprando esse terreno para poder assumir o tesouro que somos nós. Ficou entendido isso? Então tem essas duas interpretações. Pode ser nós, seres humanos, que encontramos Jesus, que é o nosso maior tesouro, mas também tem essa interpretação onde o homem que encontrou o tesouro foi o Senhor Jesus, porque ele abandonou tudo que ele tinha de bonito na glória, né, a sua divindade, para poder vir no mundo, morrer por nós, para nos comprar, para nos resgatar. Resgatar de quem? Da mão do inimigo. Então, por isso que eu falei do valor de uma alma. A nossa alma, ela vale muito mais do que qualquer valor financeiro. Ela vale preço de sangue, porque o Senhor Jesus morreu, derramou o sangue dele até a última gota para nos resgatar. Então, ele nos tirou das mãos do inimigo. Ele encontrou esse tesouro, comprou o mundo para nos resgatar. Entendido, irmãos? Esses dois lados da parábola, essas duas interpretações? Amém? Mas eu quero que você guarde bem isso no teu coração. Não existe tesouro maior para nós do que Jesus. E nós somos também, diante dos olhos de Deus, um grande tesouro. Porque o que é que fala lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor enxergou em nós um grande tesouro também. Não somos nada sem Jesus, mas a nossa alma foi comprada com preço de sangue, até a última gota do sangue de Jesus. Então nós somos preciosos para o Senhor, nós também somos um tesouro para Ele. Entendido isso? Amém? Então olhe só, guarde o teu tesouro no teu coração acima de tudo e de todos. Não permita que ninguém e nem nada assuma o lugar onde deve estar Jesus. E saiba que para Ele você também é um grande tesouro. Então, por isso, né, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O campo aqui para Jesus significa o mundo, né? Nós estávamos no mundo, Ele veio e nos comprou, porque Ele viu em nós valor muito grande. A gente sempre diz, a gente sem Jesus não é nada, e não somos mesmo. Mas para Jesus nós temos valor, porque Ele não iria morrer por alguma coisa ou por alguém que não tivesse valor. Não é verdade? Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos o que Ele fez por nós. Mas Ele fez porque foi Ele quem nos criou. Então, para Ele, nós somos também um grande tesouro.
Então não deixe que o inimigo diga que que Deus não te ama, que Deus não se importa com você. É mentira. Você é importante para Jesus. Ele quer a tua alma, Ele quer o teu coração. Então fique firme com Ele. E se for preciso, volto a dizer, se for preciso, morra por Jesus, mas não abandone o teu maior tesouro. Entendido isso, meus amados? Jesus é o nosso maior tesouro. E tem um lugar tão lindo, tão preparado para nós, que lá então tem tesouros assim que são incalculáveis. O lugar que Jesus está preparando para nós, lá no céu, nesse exato momento, é uma coisa magnífica, que não tem explicação. Que o apóstolo Paulo falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se for preciso passar fome nessa vida, passe fome. Se for preciso morrer por Jesus, morra. Mas não desista dele, porque o melhor está guardadinho lá nos esperando. Amém? E nunca se envergonhe do Senhor. Ele não se envergonhou de nós, Ele morreu no nosso lugar. E quando eu digo que Jesus derramou o seu sangue até a última gota, é literal isso. Até a última gota do sangue de Jesus saiu do corpo dele. Por mim e por você. Não é que ele só sangrou. Jesus sangrou, saiu sangue. Não, foi até a última gota. Porque ele precisava pagar o nosso preço para Deus, para nos tirar da ira do Senhor e nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Amém, meus amados? Então Jesus derramou mesmo o sangue dele até a última gota por nós. Então valorize esse tesouro. Cuide desse tesouro. Ame esse tesouro. Não ame as coisas do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, por enquanto, ainda precisamos de certas coisas desse mundo. Precisamos trabalhar para ter dinheiro, comprar comida, comprar roupa. Tudo isso precisamos. Mas não devemos amar isso. Devemos apenas usar o dinheiro e não deixar o dinheiro nos usar. O teu maior tesouro, o meu maior tesouro é Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus amados? Tenha Jesus como teu tesouro. Você foi abençoado com essa palavra?